Esse é o código do Shabat. Você sabia que Yeshua nunca quebrou o Shabat? O verdadeiro debate não eram as espigas, mas nunca te ensinaram assim. Durante séculos nos ensinaram que Jesus quebrou o sábado para mostrar que a lei não importava mais. Mas quando você observa o texto do contexto hebraico, tudo muda. Porque o problema nunca foi pegar algumas espigas. O verdadeiro conflito era: o que pesava mais? A interpretação humana ou o coração da Torá? E essa é uma passagem que muitos interpretaram de maneira errada, porque naquele tempo Yeshua estava indo pelos semeadores em Shabat. E seus discípulos tiveram fome e comeram e arrancaram as espigas para comer. Assistindo os fariseus, disseram-lhe: eis que seus discípulos fazem o que não é lícito em Shabat. Mas ele lhes disse: você não leu o que Davi fez quando ele e os que estavam com ele estavam com fome? Como entrou na casa de Elohim e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente os sacerdotes? Está em Mateus capítulo 12. Shabat em hebraico não significa proibição. Shabat vem da raiz de 3 palavras, shin, bet e tav, que significa parar, cessar, descansar, interromper a atividade. Mas o Shabat nunca foi apresentado na Torá como uma prisão espiritual. Foi um presente do Eterno para nós. Um dia para descansar, comer com a família, lembrar a criação. O Eterno deve ser adorado nesse dia em comunidade e devolver o nosso coração ao reino. O que os discípulos estavam fazendo? A Torá não proibia arrancar espigas com a mão para comer. Na verdade, permitia explicitamente. Deuteronômio, Devarim 23, 25 diz assim: quando entrares na seara do teu próximo, poderás arrancar espigas com a tua mão, mas não aplicarás foice na seara do teu próximo. Eles não estavam usando foice. Os fariseus discutiam. Não era um mandamento bíblico, mas era a interpretação em torno do mandamento. No tempo de Yeshua, havia enormes debates sobre o que era considerado trabalho no Shabat. Algumas escolas rabínicas tinham construído dezenas e dezenas de restrições adicionais, mas arrancar umas espigas para comer enquanto caminhavam não era uma colheita comercial. O hebraísmo por trás da resposta de Yeshua nos impressiona. E aqui vem algo muito importante. Yeshua responde citando Davi. Mas por quê? Porque ele estava usando uma forma clássica de argumentação hebraica. Se algo foi permitido por necessidade, misericórdia e propósito santo no tempo de Davi, quanto mais na presença do Messias. O texto original diz assim: então Davi chegou a Nob, o sacerdote Aimeleque, e o sacerdote deu a Davi o pão sagrado, porque lá não havia outro pão, senão o pão da proposição. 1 Samuel 21. O pão da presença. Esse pão em hebraico se chamava o pão do interior, Lahem Rapanim. Panim, rostos, presença. Literalmente o pão da presença. Era o pão colocado continuamente diante do Eterno no Mishkan, lá no tabernáculo, depois no templo. E Yeshua toma esse exemplo para mostrar algo muito profundo. A misericórdia e a vida do homem não estão separados da Torá. Yeshua não estava abolindo o Shabat. Se Yeshua estivesse deliberadamente quebrando a Torá, ele teria pecado. E se ele tivesse pecado, não poderia ser o Cordeiro perfeito. Porque o livro declara, Hebreus 4:5, ele foi tentado em tudo segundo a nossa semelhança, mas sem pecado. O que Yeshua estava fazendo? Ele estava limpando o Shabat de cargas humanas. Ele estava devolvendo o Shabat ao seu desenho original. E a palavra muda tudo. Mateus capítulo 12, 7. Diz assim: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Que tipo de sacrifício? Sacrifício de touro. A palavra misericórdia em hebraico é misericórdia de Hesed. E não significa apenas ter pena. Hesed fala sobre amor leal, bondade ativa, pacto, aliança, compaixão, fidelidade que age. O problema de muitos líderes não é o excesso de obediência, é a falta de Hesed, misericórdia. Eles conheciam regras, mas esqueciam-se do homem. O Shabat foi feito para dar vida. E por isso que Jesus estava curando no Shabat, comia no Shabat, ensinava no Shabat, libertava pessoas no Shabat. Porque o reino de Elohim não veio para destruir o descanso, veio para restaurá-lo. Talvez hoje nós continuamos cometendo o mesmo erro. Discutimos detalhes, mas esquecemos o coração. Defendemos doutrinas, mas vivemos exaustos, ansiosos e desconectados da essência da vida com Deus. E Yeshua não veio destruir o Shabat. Ele veio nos ensinar novamente como vivê-lo.
de verdade. Com verdade, com misericórdia. Descanse. E o coração alinhado para o reino voltará às suas próprias raízes. E talvez seja a hora de parar de viver uma fé exausta, uma fé cheia de discussões, mas vazia de descanso. Uma fé cheia de informações, mas sem transformação. Uma fé cheia de regras, mas sem a presença verdadeira. Jesus não veio destruir a Torá, ele veio trazer a vida da Torá de volta. Ele veio para tirar o peso religioso que esmagava as pessoas. Ele veio para reerguer um povo cansado, ferido e desconectado do coração do Pai. E é por isso que o Shabat continua sendo algo revolucionário. Porque em um mundo que quer te ter escravo do sistema, o Shabat lembra que você é livre. E em um mundo que mede seu valor pelo que você produz, o Eterno te lembra que você é o filho primeiro. Em um mundo cheio de ansiedade, barulho, confusão, o reino ainda continua chamando homens e mulheres para voltarem à mesa, à família, à comunidade, à presença. Você não nasceu para viver acelerado, não nasceu para viver cansado, você não nasceu para viver escravo do Egito a vida inteira. Você foi chamado para caminhar com propósito, com identidade, descanso, verdade e o coração ligado novamente a Yeshua. Talvez esse seja o milagre que essa geração precisa de se recuperar. Não apenas aprender a trabalhar, mas aprender a descansar em Yeshua no Shabat. Por isso, eu desejo para você um Shabat Shalom.